Bomba, bomba, bomba em Brasília neste exato momento, gente, tá? Candidato à presidência da República acaba de desistir da candidatura. Agora, neste exato momento, essa notícia implodiu Brasília. Neste exato momento, eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa informação, gente, tá? Após forte pressão, o candidato decidiu, ele não vai mais ser candidato à presidência. E por quê? Qual é o motivo? Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que chocou o Brasil inteiro. Outra notícia mega importante, gente, tá? Notícia urgentíssima. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acaba de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro e finalmente é notícia boa, gente, tá? Finalmente veio notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. E eu vou trazer também essa notícia que pegou também o Brasil inteiro de surpresa. Nova decisão de Alexandre de Moraes. Veio notícia boa para Jair Messias Bolsonaro, finalmente, e em pleno carnaval, hein, gente, tá? Quem diria? Alexandre de Moraes trazendo notícia boa para o Bolsonaro. É exatamente isso que acabou de acontecer. E é claro que eu vou trazer essa notícia completa também para todos vocês. Outra bomba, gente, tá? Imprensa internacional acaba de explodir a maior bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva. E é assim, gente, é aquela bomba que deixou o Lula, o PT e a esquerda completamente devastados. É inacreditável o que a imprensa internacional acabou de fazer com Lula da Silva e foi agora, neste exato momento, gente, tá? E também, notícia internacional, direto dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro também solta uma bomba em direção ao ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Algo que está sendo preparado. Gente, tá? Esse vídeo aqui tá simplesmente impecável, lotado de novas informações. Já vou começar aqui dando início com as informações, já para o vídeo não ficar muito extenso. Aqui o spoiler vai ser mais curtinho, é isso que eu tô fazendo aqui nos últimos dias para vocês. Espero que vocês, estejam gostando desse novo formato, um spoiler mais rápido. E assim, gente, tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Aqui embaixo vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Você vai fazer isso aqui, ó. Clica em cima. Automaticamente, gratuitamente, na hora você já estará inscrito aqui no nosso canal. Logo de cara. E agora a bomba veio direto dos Estados Unidos, gente, tá? Tá aqui. Eduardo Bolsonaro acaba de soltar uma bomba sobre Lula fora da eleição 2026. Essa aqui é estratosférica, vejam só. Você lembra que o Jair Bolsonaro foi proibido de veicular as imagens do 7 de setembro? Mesmo tendo ocorrido uma mobilização de pessoas que esperavam por um discurso do presidente após o ato cívico-militar do desfile? Pois bem, essa daí foi a argumentação utilizada pelo Moraes para não permitir que o Brasil inteiro visse, na propaganda eleitoral de Bolsonaro, a maior manifestação de rua em favor de um político que a nossa geração já viu. Posso ter imagens. Qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois expõe a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral e apoio ao candidato à reeleição. Agora eu pergunto, por que esses mesmos juízes tão isentos, tão imparciais, não aplicam a mesma lógica contra o Lula? Consegue entender que alguém foi retirado da cadeia e posto na presidência da República? Deus queira, esse ano, com a nova configuração de juízes no TSE, essa patifaria não se repetirá. Ele utilizou uma palavra que eu uso muito aqui. Isso é realmente uma patifaria, né, gente, tá? Mas, se Deus quiser, com a nova composição do Tribunal Superior Eleitoral, onde vai estar lá o terrivelmente evangélico André Mendonça, que é o terror da esquerdalhada, será ele o novo presidente do TSE. É completamente diferente da Carmen Lúcia, que foi bem sucinta, né? Não vamos fazer censura prévia, mas isso não significa que possa acontecer ilícitos durante. Ela mesma avisou, pode sim acontecer ilícitos, que será revisto por essa casa posteriormente. A própria Carmen Lúcia mandou recado pro Lula: toma cuidado,
Você não sabe o que vai ser visto, o que vai ser exposto, o que é que vai acontecer nesse desfile. Mas o Lula peitou, pagou para ver, dobrou a aposta, foi lá e não só aceitou o desfile como participou, porque ele esteve lá no meio do desfile, foi cumprimentar lá alguém, e isso foi transmitido pela Globo, e isso por si só já é um ilícito, né? Segundo os vários juristas aí do Brasil, gente. Tá aí, que bomba, né? E agora chegou a vez dele, gente, tá? Flávio Bolsonaro postou um vídeo na rede social que parou a internet nesse dia de hoje. O vídeo do Flávio Bolsonaro que explodiu na internet, parou a internet, porque aqui, gente, ele fez uma revelação bombástica que está prestes a acontecer. Assistam com muita atenção. Eu quero me dirigir a você, que não é simpatizante nem de Bolsonaro e nem de Lula, sobre o ocorrido ontem no Carnaval do Rio. Quem é de direita ficou indignado com um show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira sendo tratado como herói. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva? E você, que é de uma comunidade que vive grande parte do ano se preparando para esse desfile na Sapucaí, que vira à noite na quadra para entregar as fantasias dos carros alegóricos, que faz dezenas de ensaios para que tudo ocorra de forma impecável nos 80 minutos de apresentação, ficou feliz de saber que os jurados podem estar dando nota alta para uma escola de samba medíocre só para fazer média com um político? Isso é justo? Se você também ficou indignado de saber que o dinheiro dos seus impostos foi usado para fazer campanha antecipada para o Lula, também ficou indignado de desdenharem da sua fé e da sua igreja, e também ficou indignado com a possibilidade da sua escola sofrer um julgamento injusto para favorecer o Lula, eu te pergunto, você quer continuar vivendo num país onde a malandragem está acima da lei, onde o mau exemplo vem de cima, onde a justiça prende inocentes e deixa os ladrões livres? Democracia forte não é a que escolhe alvos, é a que trata todos com a mesma medida. Gente, tá? Flávio Bolsonaro. Eu quero me dirigir a você, que não é simpatizante nem de... Simplesmente lavou a alma do povo brasileiro, né? Disse que estava entalado na garganta após esse escárnio, essa patifaria, dessa propaganda eleitoral antecipada descarada pro Lula. E aí, gente, tá? Vocês gostaram? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Agora eu vou trazer aqui um vídeo, gente, tá? Do doutor André Marcília, que eu fiquei chocada. Eu fiquei em estado de choque. Tudo que a gente viu e ouviu até agora sobre esse desfile escandaloso, esse escárnio que aconteceu dentro da Sapucaí, gente, tá? Não é nada perto do que o doutor André Marcília acabou de revelar aqui nesse vídeo, gente, tá? O que aconteceu ali na Sapucaí não é nada perto do que o doutor André Marcília acabou de explodir para o Brasil inteiro, gente. É muita crueldade, é muita perversidade o que está acontecendo. E que a imprensa não está falando. Por que será? Estão tentando esconder? Gente, assistam esse vídeo antes que apaguem, que agora é ano eleitoral, né? Por enquanto ainda tem gente do Lula dentro do TSE. Assistam, porque no último pleito eleitoral à presidência apagaram muita coisa da internet, né? Então assim, gente, assistam antes que esse vídeo seja apagado da internet. É muito grave. A denúncia aqui contra o Lula é muito mais grave do que a gente imaginava. Assistam com muita atenção. Nós estivemos ontem diante do maior combo de crimes eleitorais da história do Brasil. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, cliquem no like. É isso mesmo, o Lula cometeu um dos maiores combos de crimes eleitorais da história. Vamos lá, vamos ver. A propaganda eleitoral antecipada é óbvia.
óbvia, né? Teve música com referência ao número 13, que é o número dele, jingle eleitoral do Lula, plataforma de campanha como comida na mesa do trabalhador, pobre virando doutor, isso tudo no samba enredo, uma vergonha, aliás, um samba cafonérrimo, com rimas paupérrimas, muito pobres, mal feitas, enfim. Acho até que a escola vai cair, vai ser rebaixada. Tomara que não só a escola, mas também o homenageado. Teve também propaganda eleitoral negativa, porque atacou o Bolsonaro e a direita, chamando os conservadores botando conservadores em lata de conserva, colocando o Bolsonaro preso, com Moraes aparecendo, o Bolsonaro vestido de palhaço, um absurdo completo, total e completo. E tudo isso, meus caros, tudo isso regado a dinheiro público, porque o Lula pegou 12 milhões do seu bolso e colocou 1 milhão para cada escola. Acho que o raciocínio do Lula, inclusive, foi o seguinte: olha, ele que fala assim, vou dar dinheiro para a escola que vai falar de mim. Alguém com o mínimo de um neurônio virou e falou assim, presidente, isso daí pode pegar mal, você vai dar dinheiro para a escola que vai falar de você? Ele falou assim, bom, então eu vou dar um pouco para cada escola e dar uma disfarçada. Ainda assim, é crime eleitoral, porque é propaganda antecipada, é lavagem cerebral, esse jingle na cabeça das pessoas 1 hora, ao vivo na TV, é crime também porque ele usou o dinheiro público, então o uso da máquina pública é crime também, porque você tem o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, porque ele desceu do camarote, sei lá onde ele estava, e foi para a avenida. Claramente, isso é um crime, e é um crime muitíssimo maior do que o possível e eventual crime eleitoral que tornou o Bolsonaro inelegível. O Bolsonaro se tornou inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores e foi divulgada nas redes sociais. Aqui o Lula apareceu ao vivo na Globo, sambando, e com o número dele 13 aparecendo, e jingles, e etc, com dinheiro público. E aí tudo bem? Bom, isso tudo é óbvio que é um absurdo. A gente precisa ter aqui, no entanto, né, uma compreensão de que esse caso vai estar com uma ministra do TSE, que é a ministra responsável por tratar de propaganda antecipada. Só ela trata desse assunto. E essa ministra foi nomeada pelo Lula. E se você olhar o currículo dela, ela é tão ligada ao PT que me espanta que ela não tenha saído na avenida sambando junto em alguma das alas. Então, é difícil que aconteça alguma coisa. Mas, sinceramente, vai ser a desmoralização do TSE se o Lula não se tornar inelegível por conta desse desfile. A desmoralização completa do TSE. Se o TSE tornar lícito, entender que foi lícito isso que ocorreu ontem, o TSE é o maior propagador de desinformação do Brasil. É um absurdo completo o que nós vimos ontem na avenida. Além de um mau gosto total. Gente, a TSE pode ser cúmplice de um crime eleitoral. Acho que foi isso mesmo que eu entendi, gente. Tá aqui, jurista, um dos maiores juristas desse país, simplesmente confirmando, ele que é o homem da lei, gente, confirmando que o Lula cometeu o maior crime eleitoral da história deste país. Nunca antes na história da política desse país houve um crime eleitoral tão imoral como esse que aconteceu, dessa propaganda antecipada do Lula, transmitido pelo Brasil inteiro, na maior imprensa brasileira, que é a Globo. Diga-se de passagem, seja ruim ou não, é a maior imprensa brasileira que transmitiu, mostrou o Lula ali ao vivo, lá no meio da muvuca, no meio do desfile. Isso é ou não é uma propaganda eleitoral escancarada? A Globo, a maior imprensa do Brasil, o maior veículo de imprensa do Brasil, mostrando ao vivo o Lula na Globo para o Brasil inteiro, porque basicamente o Brasil inteiro assiste esse lixo que é a Globo, e o Lula, ele conseguiu o que queria, né, gente? Tá? E o pior, tudo isso usando o nosso dinheiro que deveria estar indo para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança pública, que é uma tragédia aqui nesse desgoverno, e o Lula fazendo isso com o nosso dinheiro. A coisa foi tão escancarada. O crime, segundo aqui, né, o doutor André Marcílio, ele cometeu um crime eleitoral, um dos mais
piores da face da Terra. E a coisa foi tão, assim, grotesca que até a imprensa internacional está aqui alertando para riscos jurídicos de desfile pró-Lula. Imprensa internacional alerta para riscos jurídicos de desfile a favor de Lula. Tá aqui, gente. O desfile da Acadêmica de Niterói em homenagem ao presidente Lula da Silva ganhou espaço na imprensa internacional neste começo de semana. As agências de notícias Reuters, Associated Press, por exemplo, publicaram reportagens sobre a apresentação da Marquês de Sapucaí sobre questionamentos jurídicos levantados por adversários do Lula. As reportagens descrevem, o desfile como suntuoso e relembram a trajetória de Lula, encenada em carros alegóricos, fantasias e música. Também citam a presença dos principais interlocutores do presidente no evento, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, a primeira-dama Janja. Ao mesmo tempo, os textos ressaltam, eles na verdade participaram ali, ficaram na arquibancada, pessoal, porque de última hora o Sidônio expulsou a Janja lá, ela ia desfilar, mas o Sidônio deu a ordem para que ela não desfilasse, então ela foi expulsa ali pelo Sidônio dessa homenagem ao Lula, esse desfile, na Marquês de Sapucaí. Então, esse lixo que aconteceu desse desfile, gente, tá? Foi manchete internacional, a própria imprensa internacional alertando para riscos jurídicos aqui no Brasil, gente, tá? Risco do Lula é maior em ano eleitoral. As reportagens também mencionam que a Corte Eleitoral passará a ser presidida pelo ministro Cássio Nunes Marques, e pelo André Mendonça, só adicionando aqui na matéria, indicado por Bolsonaro, adversário de Lula, para analistas ouvidos pelas agências, o principal ponto sensível é o uso de recursos públicos e a eventual associação direta entre o espetáculo e a disputa eleitoral, gente, tá? Então é isso, os próprios veículos de imprensa internacionais lembrando aquilo que eu tô dizendo para vocês a todo instante. Quem vai ser o novo presidente do TSE é o André Mendonça, vice, Nunes Marques, os dois indicados pelo Bolsonaro. E é claro, gente, tá? Que ministros justos, íntegros, vão agir conforme a lei. E se a lei diz que é crime eleitoral, eles podem, gente, tá? Deixar o Lula inelegível, fora da eleição de 2026, gente, tá? Pessoal, daqui a pouco, tá? Candidato à presidência da República acaba de desistir da candidatura, tá, gente? Tá? Eu vou trazer essa bomba daqui a pouco para vocês, porque antes, deixa eu trazer aqui, por incrível que pareça, notícia boa para o Bolsonaro. O Moraes acabou de autorizar o Guilherme Derrite a visitar o Bolsonaro na prisão, gente. Saiu aqui na Veja, mas também tem aqui também no jornal Tempo. Moraes autoriza a visita de Derrite a Bolsonaro na Papudinha, gente, tá? Moraes recuou dessa vez, O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou nessa segunda-feira o ex-presidente Bolsonaro a receber a visita do deputado federal Guilherme Derrite, que é um grande aliado do Tarcísio de Freitas, gente, tá? A visita do parlamentar deve ser no dia 25 de fevereiro, no intervalo entre 8 e 10 horas da manhã, na Papudinha, ala do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, em que Bolsonaro cumpre a prisão. Aliado de Bolsonaro, Derrite se licenciou do mandato de deputado, em janeiro de 2023 e assumiu como secretário de Segurança de São Paulo, Tarcísio, a convite do Tarcísio. No segundo semestre de 2025, ele voltou temporariamente à Câmara para ser relator do chamado PF Antifacção, gente. Então tá aqui. O Derrite foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a visitar o Bolsonaro e com certeza vai ser uma reunião muito importante, gente, tá? E vocês vão saber do que eu estou falando, Nos próximos dias aí vem notícia boa e vocês vão gostar. Agora vamos falar, gente, sobre o Michel Temer. Michel Temer, olha, descartou se candidatar à presidência, tá? Aqui a informação. Temer descarta a candidatura à presidência, gente, tá? Vinha, assim, tinha um burburinho em Brasília, dizendo que o Michel Temer poderia concorrer, que ele poderia receber ali
um aval do Centrão, políticos do Centrão ali estavam, né, gostando da ideia de que ele fosse candidato, mas ele estava sendo sondado, né, por políticos do Centrão, por caciques do Centrão, mas ele acabou desistindo, ele não vai se candidatar, gente, tá? Aqui a informação, na revista Oeste, o ex-presidente Michel Temer comentou a possibilidade de disputar novamente a presidência da República nas eleições deste ano. Então, o presidente do MDB, Baleia Rossi, havia mencionado o nome dele como uma opção. Está aqui a prova do que eu acabei de dizer para vocês. Presidente do MDB, o Baleia Rossi, que já, né, concorreu aí à presidência da Câmara, perdeu para Arthur Lira na época. Ele, que é o presidente do MDB, acabou de... né, ele tinha aí mencionado o nome do Michel Temer, que ele poderia ser um nome, ele poderia se candidatar à presidência. Então, Temer, o próprio Michel Temer, afirmou ter recebido a lembrança com honra, tá? Mas descartou. Ele descartou, ao menos por hora, tá? A intenção de voltar à disputa. É uma gentileza do presidente do MDB, afirmou, tá? Já fiz o que tinha que fazer na vida pública, mas fico extremamente honrado com a possibilidade de o partido realizar um levantamento, declarou durante o evento, né? Em São Paulo, isso é bom para o MDB, confesso que essa hipótese não está no meu horizonte neste exato momento. Então, o Michel Temer, por hora, né, isso não quer dizer que depois ele aceite o convite, mas por hora ele declinou, ele desistiu, ele descartou a sua candidatura à presidência da República. E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Vai fazer falta? Claro que não, gente. Isso aqui é uma cobra criada. Inclusive, foi ele que indicou o ministro Alexandre de Moraes para o STF, que a oposição vem sofrendo dia após dia com essa indicação aí do Michel Temer. O melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, gente, tá? Ex-parlamentar acabou de explodir uma bomba contra o Lula, mas é assim, sem precedente, gente, tá? Eu vou trazer aqui um ex-parlamentar, agora comentarista político, simplesmente destruiu o Lula sem dó nem piedade e, segundo ele, Lula deve ficar, sim, fora da eleição de 2026. Só que aqui, gente, tá? É uma bomba que não está circulando aí na imprensa de esquerda. Eles estão tentando esconder aqui da população brasileira, mas assistam que você vai ter acesso a este escândalo sobre este carnaval do Lula, gente, tá? Vocês vão entender. Desfile de carnaval é propaganda antecipada para Lula? Não há menor dúvida de que é uma propaganda eleitoral antecipada, não tem nada a ver com a liberdade de expressão. Lula é candidato. Uma homenagem dessa no ano eleitoral é uma verdadeira propaganda antecipada. E vamos lembrar que essa escola ganhou milhões de reais do governo federal. Vamos lembrar que nós já sabemos qual é o enredo e já vai ter vários jingles, vai apresentar o número do Lula, vai lembrar de outras eleições de 2022. Eu sou contra falar a favor e falar contra. Aliás, o próprio governo é contra, porque inclusive o Lula está falando em vários eventos aí que qualquer um que criticar o governo é um crime, que não pode criticar mais o governo. Portanto, nem essa liberdade nós temos mais de criticar o governo no ano eleitoral, mas pode fazer um desfile de carnaval inocente. Como é inocente aquela propaganda da sandália do pé direito, né? Como se ninguém percebesse o que está acontecendo. Se tivesse desfile de fato, Lula tem que ficar inelegível, indiscutivelmente, por essa agressão ao desequilíbrio do pleito eleitoral, porque nem há o candidato de direita. Ou agora, desfile de carnaval vai ser propaganda antecipada de todo mundo. E bem colocado, se fosse o Bolsonaro, ia ser uma grita sem fim de toda a oposição. E eu concordo com a oposição de gritar do Bolsonaro, porque eu não quero ver propaganda de Bolsonaro, eu não quero ver propaganda de Lula, eu não quero ver propaganda de ninguém. Pode fazer uma homenagem póstuma, né, de algum político que já se foi e que não está no pleito, ele não tem conflito de interesses, ele não precisa daquela exposição para poder ganhar mais popularidade. E justamente numa festa popular, o que estão colocando o Lula, é de uma vergonha, é de uma disfarçatez isso, é realmente de ser muito dissimulado achar que isso é normal e que pode. Deveria ter sido proibido isso desde o início. O que vai
vai acontecer é que Lula tem que ser declarado inelegível por essa baixaria que está sendo feita, ou está sendo proposto ser feita no Carnaval do Rio de Janeiro, com essa Acadêmicos de Niterói. Com um conflito de interesse, claro, né? O presidente de honra é um vereador do PT. A escola se diz petista. Agora o próximo Carnaval vai ser assim, acadêmicos do Bolsonaro, acadêmicos do Lula, acadêmico do Brizola, e aí sei lá quem mais vai ser de político. Olha o que nós estamos fazendo com o Carnaval. É realmente horroroso. Horroroso, gente, tá? É uma palavra que define muito bem, né? Um escárnio, né? O que aconteceu. É horroroso. Aquilo ali foi um lixo de carnaval, impreterivelmente, gente, tá? E segundo, né, o Alex Fonteira, ele disse que se fosse o Bolsonaro ia ter uma gritaria, né? A esquerda, né? Os aliados do Lula iam estar assim gritando, desesperado, gente. Não, se fosse o Bolsonaro, eu vou até mais longe. Se fosse o Bolsonaro no lugar do Lula, lá na Sapucaí, se fosse o Bolsonaro teria saído preso, direto para cadeia, devido ao crime que vários juristas estão dizendo que ele cometeu ali naquela propaganda propaganda eleitoral antecipada, assim, descarada, assim, na maior cara lavada, um verdadeiro tapa na cara da sociedade, gente. Aquilo ali, sim, é uma vergonha o que estão fazendo com o carnaval no Brasil. E agora, gente, bomba, bomba, bomba. Ator de dentro da Rede Globo, tá? Ator da Globo revela a prova que pode deixar o Lula definitivamente inelegível fora da eleição de 2026, gente, tá? O parlamentar Fernando Holliday, grande aliado do Nicolas Ferreira, que inclusive, né, participou da caminhada do Nicolas Ferreira, acabou de soltar uma bomba, gente, tá? O próprio ator da Rede Globo revela a prova que pode deixar o Lula fora da eleição de 2026. Assistam com muita atenção, porque isso aqui é uma bomba que será usada contra o Lula. Vejam só. Um ator da Globo deu a prova e deixou escapar aquilo que pode tornar Lula inelegível. Olha isso. O convite dessa comunidade é um motivo de muita honra. Eu soube que foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não tinha como não aceitar esse convite. Quando Paulo Vieira diz que foi o próprio Lula que o escolheu para representá-lo na Avenida, ele está dizendo que Lula interferiu diretamente no enredo, não só ele como a Janja. Ou seja, como se não bastasse o encontro de Lula com os donos da escola de samba no final do ano passado, agora temos a informação de que ele escolheu pessoalmente quem ia para a Avenida. Ou seja, essa história de é liberdade artística, a escola de samba tem liberdade de homenagem a quem quer. Balela! É balela! O cara acabou de entregar. Foi o Lula que definiu como seria o desfile. E mais do que isso, definiu, muito provavelmente, não só essa pataquada em relação ao Bolsonaro, tentando zoar um senhor idoso que está preso injustamente, como também definiu e aprovou a zoeira contra a imensa maioria cristã do Brasil, tirando chacota da família brasileira em plena Avenida de Carnaval, transmitido pela maior emissora de TV do nosso país. Ou seja, mesmo sem querer, ele acabou dando a prova que nós precisávamos. Agora, a justiça eleitoral, se for justiça mesmo, se for igual para todos, terá que tornar Lula inelegível. Que bomba, gente. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? Eu tô extremamente chocada. Próprio ator da Globo, gente, tá? Acabou deixando escapar que foi o Lula. O Lula interferiu no que ia acontecer na Avenida. O Lula e a Janja interferiu. Eles... Meu Deus do céu, gente, tá? Gente, o que o TSE vai fazer com isso aqui? Será que vai passar pano ou será que a justiça vai funcionar dessa vez? Porque, assim, gente, é inacreditável o TSE saber de uma notícia, de uma bomba como essa aqui, de que o próprio Lula interferiu no que ia ou não queria acontecer durante esse desfile, porque o próprio ator da Globo, que foi ele que representou o papel do Lula, sabe, ali naquele momento em que o Lula aparecia durante ali o desfile do carnaval ali da escola, era esse ator que estava aqui, ó. Era esse ator que está aqui aparecendo aqui na sua tela, gente, tá? Esse ator aqui, se eu não me engano, o nome dele é Paulo Vieira, que é um comediante aí, petista de carteirinha. Esse ator aqui acabou de revelar que foi o Lula que escolheu ele, ator categoricamente petista de carteirinha, para o representá-lo
nesse desfile vexatório, vergonhoso que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu tô chocada. Agora eu quero ver, gente, tá? Com essa bomba, com essa prova de que o Lula realmente interferiu no que, né, ia acontecer no desfile. Eu quero ver o que é que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer com isso aqui, com essa informação privilegiada, gente, tá? Meu Deus, próprio ator deixou escapar a prova que pode deixar o Lula fora da eleição de 2026. E aí, gente, vocês estão chocados?